dando sequência, né, ao que a gente vem tratando desde o vídeo anterior, que é a respeito da cavidade nasal. A gente viu que ela tem três áreas: o vestíbulo, que a gente tratou no vídeo anterior, a área respiratória, que a gente vai falar nesse vídeo, e a área olfatória, que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Bom, então a gente viu a cavidade nasal é a porta de entrada para o ar atmosférico, ar ambiental, no nosso sistema respiratório. E ao mesmo tempo é a porta de saída para o ar que é gerado lá nos pulmões, né? Gerado que eu digo assim, o ar que vai ser produzido a partir do processo de hematose, a gente vai ter o gás carbônico saindo do sangue, indo ser incorporado a esse ar que é expulso do corpo, e ele vai sair, o ponto de saída dele do corpo é justamente a cavidade nasal, tá? Então se a gente bloqueia aqui a entrada através do nariz do ar, a gente impede tanto a entrada do ar atmosférico quanto a saída do ar pulmonar. Bom, gente, então a gente vai ter esse espaço, né? Então, uma estrutura localizada, como a gente viu, na cabeça, né? São duas cavidades na região da face. A gente vai falar agora, que são divididas pelo septo nasal. A gente vai falar agora a respeito da área respiratória, que é a maior área da cavidade nasal, tá? Então, vamos ver aqui como é que é isso. Então, é o seguinte, gente. A gente vai ter, como eu falei para vocês, essas áreas, elas são divididas. Essa divisão é orientada principalmente pelo epitélio que reveste cada uma delas, que é diferente devido à localização dessas áreas, tá? Então a gente viu que o vestíbulo é revestido por um epitélio estratificado, pavimentoso estratificado, ou seja, é um epitélio mais resistente. Por quê? Porque ele está bem na portinha de entrada, ele está muito perto da área de fora, então ele está mais sujeito, mais exposto a danos, por isso que ele precisa de um epitélio mais fortinho, vamos dizer assim, com mais camadas de células, né? E aqui na área respiratória, como já é uma parte mais interna, né, ela está mais dentro, já que é o grande salão aqui, vamos dizer assim, né? Essa aqui é a porção vestibular, a porção de entrada, e aqui a área respiratória. A gente pode ter aquele epitélio que eu já descrevi para vocês, que é o epitélio respiratório, que é aquele epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. Então ele não é um epitélio estratificado, portanto ele é uma camada de célula, mas tem cara de que tem mais do que uma, por isso que é pseudoestratificado. Então ele não confere tanta proteção quanto o epitélio estratificado. Quanto mais camada de célula o epitélio tiver, mais espessa vai ser esse paredão, né? Mais espesso vai ser esse paredão, essa barreira. E isso confere maior proteção. A gente vai ter epitélios desse tipo em áreas que estão mais sujeitas a danos, a atritos, né? Por exemplo, sistema digestório, porção de esôfago e tal, você tem epitélio pavimentoso estratificado, porque o alimento pode passar e vai passar, pode não, vai passar, fazendo contato com esse epitélio. Então ele tem que ser bem desenvolvido em termos de números de camadas. E o epitélio respiratório não é assim, né, gente? Ele é mais sensívelzinho, mas a gente está falando de uma área que está mais interna, então que está menos sujeita a atrito. E é uma área onde só passa ar, tá? Está mais longe um pouquinho da parte de fora, né? O vestíbulo que está mais exposto. Então a gente vai ter aí o epitélio respiratório, como a gente já falou dele, ó lá, colunar, né? Essas células mais alongadas, com cílios, né, cílios que se movimentam, cada célulazinha dessa tem em torno de 300 cílios, que apresentam um movimento unidirecional, né, e a gente vai ter aqui também aquelas células caliciformes que produzem muco e tal, que eu já comentei com vocês quando a gente fiz um vídeo, né, dois vídeos descrevendo o epitélio respiratório, né. Bom, além disso a gente vai ter também as glândulas mistas, tá? Então as glândulas mistas são aquelas que possuem células serosas e células mucosas. Então aqui só para lembrar, né, um pouquinho, as glândulas são estruturas formadas por células epiteliais, tá? Células essas que invadiram aqui as profundezas, vamos dizer assim, do tecido. E elas atingem até a porção de conjuntivo, né, a estrutura glandular. Mas é uma estrutura formada por tecido epitelial. Células justapostas, né, ou seja, bem grudadinha uma na outra. Só que são células epiteliais que se modificaram. Então a gente vai ter nesse epitélio respiratório algumas células colunares que formaram glândulas. Elas entraram no tecido, invadiram a profundeza do tecido, formando essa estrutura glandular, onde ela vai ter uma porção mais dilatada, que a gente chama de ácino, e uma porção em forma de duto, que a gente chama de duto, né? Então ela vai ter a produção do material nessa região dilatada, que é o ácino, e esse material percorre o duto e ele é expelido, secretado na superfície do epitélio, tá, gente? As glândulas a gente classifica como serosa, mucosa ou mista, de acordo com o tipo de material produzido, né?
Então a gente tem aqui mostrando um ácino, que é a porção aqui, né, mais inferior da glândula, onde existem as células produtoras, que são células maiores. Ele pode ser do tipo seroso, onde as células produzem só aquele material mais fluido. A gente pode ter ácinos mucosos, onde a gente vai ter células mucosas semelhantes às células caliciformes, que vão produzir um material mais viscoso. E a gente vai ter as células mistas, que vão ser compostas, os ácinos têm tanto célula serosa, produtora de material fluido, quanto células mucosas, que produzem esse material mais viscoso. Tá? Então aqui na área respiratória as glândulas são do tipo mista, ou seja, a gente tem células serosas e mucosas. Bom, gente, essas glândulas elas vão ser muito importantes, que vão produzir um material que vai servir de barreira a partículas grosseiras. Então, fazendo aquele mesmo papel que as glândulas sudoríparas e sebáceas fazem na porção vestibular, tá? Então, elas vão produzir esse material. Além de manter a mucosa úmida também, de reter um pouquinho mais de líquido nessa mucosa, já que ela perde líquido pro ar, né? Ela desidrata. Ela também vai servir como uma barreira, tá? Uma espécie de armadilhas para qualquer partícula ou micro-organismo, enfim. Né, alguma coisa mal intencionada esteja entrando nas nossas narinas e atingindo a cavidade nasal. Bom, então aqui está a área respiratória, tá? Então aqui, ó, lembra vestíbulo e aqui em cima é a área olfatória. Todo o resto é a área respiratória. E algumas estruturas aqui que a gente vê assim que chama a atenção da área respiratória são esses, vamos dizer, calombinhos aqui. Que são, na realidade, gente, proeminências ósseas, né? Melhor falando, para ficar um negócio mais bonitinho. Calombinho é meio... não é muito acadêmico. Então, assim, a gente tem essas proeminências ósseas, então essa cavidade, a parede dela é de osso e tem o tecido em cima do osso, né? O tecido conjuntivo e o tecido epitelial. A gente não tem músculo aqui nessa região, tá? Vai ser basicamente epitélio, conjuntivo e agora tecido ósseo, que vai servir de estrutura, que é o que forma o septo nasal, né? Vai estar aqui, embutido nessa parede. Do outro lado, aqui para trás, a gente tem a outra cavidade, igualzinha. Então, a gente vai ter aqui essas proeminências que a gente chama de conchas nasais, tá? Então, a gente tem uma concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. E entre as conchas, né? Então, a gente vai ter a concha, né? Concha superior, média e inferior. E o espaço entre as conchas a gente chama de meatos nasais, tá? Então o ar vai passar bem por aqui. Vamos ver mais umas imagens aqui disso. Então as conchas nasais estão aqui, ó. Aqui uma outra imagenzinha, né? Então a concha nasal superior, a média e a inferior. Vamos botar num outro plano agora, para a gente ter uma outra visão. Aqui, ó, no crânio. Tá vendo esses calombinhos? São proeminências ósseas revestidas por tecido mole, conjuntivo e epitélio respiratório. Então a gente vai ter a inferior, né, a média e a superior vai estar aqui em cima, atrás do osso nasal. A gente não consegue enxergar aqui, tá bom? Então aqui a gente tem, né, o osso de Vomer e a lâmina do etimoide que forma o septo nasal. Tá, gente? São os ossos que dividem as duas cavidades, então o ar vai passar bem por aqui, em contato direto com as conchas nasais, passando aqui pelos meatos e tal. Então não é um espaço totalmente aberto, ele tem esses obstáculos no meio aí, né? Por onde o ar vai ter que passar. Então aqui a gente consegue ver melhor, ó, também, a gente vê a concha nasal superior, né? Aqui a média e aqui a inferior. Tá ok, gente? Então o ar vai passar por aqui. Aqui tá em planos diferentes, por isso que tá diferente um lado do outro, mas eles são iguais, tá? Aqui tá num plano mais profundo ao corte. Então a gente já não enxerga mais a concha nasal superior aqui desse lado, tá? E a gente vê que tem vários espaços também nos ossos, espaços menores, né, do que a cavidade nasal, que são espaços também por onde a gente tem fluxo de ar, tá? Eles têm uma comunicação direta um com o outro, tá ok, gente? Esses seios, né, nasais. A gente vai falar um pouquinho deles também. Nasais e seios paranasais. Então aqui, de novo, outra imagem, né, de uma tomografia, onde a gente consegue ver essas conchas, né, aqui, ó, superior, média e inferior. Tá? E aí você consegue ver, às vezes, alterações dessas conchas, que pode dificultar a passagem do ar, né, alguns processos inflamatórios e tal. Bom, aqui então a gente observa o seguinte, olha só, gente, por que tem essas benditas conchas nasais? Então, nessas conchas nasais, na lâmina própria, ou seja, no tecido conjuntivo, a gente vai ter uma extensa rede de vasos sanguíneos, tá? Então, são regiões muito vascularizadas.
né? Então, lembrando que a vascularização ela não está no epitélio, o epitélio é um tecido avascularizado, ela vai estar na lâmina própria, no tecido conjuntivo, que é o tecido que está embaixo. Então, lá a gente vai ter uma extensa rede de vasos sanguíneos. Então, uma região muito vascularizada, que é o que está ilustrando aqui nessa imagem, bem no ponto de concha nasal. Então, o ar, ele toca, ele passa por essa região toda, né? Ele tem contato direto. Então, o fato dessas conchas nasais serem altamente vascularizadas vai fazer com que ela desempenhe um papel muito importante, mais um, em preparar esse ar. Então, o ar a gente viu, ele vai ser filtrado, ele vai ser umidificado, né? Então ele vai sofrendo alterações no trajeto, né? E essas alterações são importantes justamente para preparar esse ar, para ele produzir o menor dano possível na porção respiratória do sistema respiratório. Então, essa vascularização maior nas conchas, ela vai ser interessante, gente, por quê? Porque através da corrente sanguínea, do fluxo sanguíneo, a gente consegue dissipar o quê? Calor. O movimento do sangue gera essa energia cinética, gera calor, que é transferida para onde? Para o ar. Então a gente tem essa estrutura com a função de aquecer o ar, transferir calor para esse ar, tá? Então a gente perde água para o ar que entra na gente e a gente perde calor também, tá ok, gente? Então em regiões, por exemplo, muito frias, quanto mais frio é o ar, mais a gente transfere calor para esse ar, ou seja, mais o nosso corpo perde calor e mais rápido você pode desenvolver uma hipotermia, tá ok? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar com vocês e a gente se vê no próximo vídeo, fechando essa parte de cavidade nasal, falando de área olfatória, tá ok? Então a gente se vê. Até mais!